nosso curso de Navisworks. Então, nessas primeiras aulas a gente está passando algumas coisas básicas, né, mas que são muito importantes também, né, nos nossos projetos, né. Eu quero estar passando outras ferramentas para vocês. A gente já trabalhou muito aqui com essa parte aqui de viewpoint, né. Agora a gente vai trabalhar com a review, né, que a gente pode estar fazendo medidas, né, que eu vou estar passando para vocês. A gente pode estar inserindo textos, desenhos e os comentários aqui que são mais importantes. Então, ó, vamos começar aqui com as medidas, né? Estou em Measure e seleciono de ponto a ponto, né? Então, eu posso estar fazendo medida, por exemplo, vou aproximar aqui. Então, desse ponto, né, ele vai sempre tentar selecionar um plano, né? Então, você pode estar selecionando, por exemplo, desse ponto até esse ponto. Então, a gente está medindo 0,14, né? As pessoas da parede. Novamente, measure ponto a ponto. A gente pode selecionar esse ponto aqui, ó, na face inferior, até aqui, ó, nessa face aqui. Então, clica no ponto, 3,66. Aqui também tem outras opções, ó. A gente pode estar selecionando de ponto a múltiplos pontos. Por exemplo, clico aqui. Então, eu quero selecionar daqui até aqui, clico nesse ponto. Então, tem 1,2 e ele já mantém a seleção já selecionada, né, nesse ponto. Então, eu posso vir até aqui, 2,22. Então, de ponto a múltiplos pontos, esse ponto sempre vai estar selecionado, porque foi o primeiro que eu cliquei, e eu posso estar medindo até qualquer ponto que eu quiser, certo? Então, a gente já mediu aqui, por exemplo, ó, o tamanho da janela. Vamos medir novamente, ó. Vamos pegar aqui o ponto de múltiplos pontos. Então, vou clicar aqui nesse ponto e nesse. 1,20. Depois desse até esse. 2,22. Então, vamos suponhamos, né, que essa janela não esteja no tamanho ideal, né, que foi previsto, ou tem um outro tipo de janela. Então, o que a gente pode fazer, né? Isso já é uma revisão de projeto, né? Todos os projetos já estão aqui. E isso faz parte de compatibilização e de análise também. Então, o que você pode fazer? Você pode adicionar um comentário, né, DD Tag. Então, você pode, nesse comentário, né, vamos clicar aqui na janela. Cliquei na janela, né? Esse número 4 é a ordem do comentário que você fez. Então, eu já fiz 3 comentários anteriores, né, que eu estava treinando, né, para mostrar para vocês. Então, esse 4 é o quarto comentário. Eu posso escrever aqui, ó, verificar tamanho da janela com cliente. Ok. Se eu vim aqui em View Comments, já vai aparecer o comentário aqui, ó. Então, quando o projetista, né, o projetista do arquitetônico estiver analisando, né, o seu modelo, ele vai ver que aqui vai ter esse comentário, certo? E a gente pode estar fazendo outros depois, certo? Vamos continuar aqui usando as ferramentas de medida. Então, aqui a gente tem a ferramenta, por exemplo, Accumulate. Então, aqui a gente pode fazer várias medidas, né? Que ele vai mostrando, daqui até aqui. A gente pode fazer daqui até aqui, certo? Então, você pode fazer medidas e não precisa estar voltando aqui e clicando em Measure, certo? A gente pode usar também o Angle, que é para medir ângulos, né? Por exemplo, vamos estar mostrando, por exemplo, aqui nessa janela, né? Clico daqui até aqui, por exemplo. E daqui até aqui, por exemplo. Então, ele mediu o ângulo, né? Posso estar medindo ângulos em vários locais, né? Para ver se está correto. Faço medida aqui, aqui e aqui, certo? 93 graus. Então, depois vocês podem estar explorando essas ferramentas. E, por exemplo, ó, se aqui tiver errado, né? Tiver um ângulo aí muito... alguma coisa errada, né? Você pode estar inserindo um comentário, a DD Tag, clicando nesse ponto, né? Aqui número 5 é o quinto comentário, e inserir, verificar ângulos. Né? Verificar o alinhamento, por exemplo, né? Isso aqui não é um erro, não é comum, mas só para explorar, a gente está explorando a ferramenta, né? Aqui a gente também tem áreas, né? A gente pode medir áreas.
Então, eu posso querer medir, por exemplo, a área dessa janela. Se eu clicar, por exemplo, ó, cliquei nesse ponto, cliquei nesse ponto. A área é formada por 3 pontos, né? No mínimo. Então, se eu clicar nesse ponto aqui, por exemplo, ó, ele já vai estar me dando uma área, certo? Porque eu cliquei somente em 3 pontos. Quando eu clicar no próximo, ó, ele já vai dar a área entre esses 4 pontos. Da mesma forma, se eu for clicando, ó, ele já vai dando as áreas, certo? Então, vamos voltar aqui em área novamente. Vamos medir aqui uma área qualquer, só para estar treinando, né? Depois vocês vão medir conforme a necessidade, né? Claro que a gente não vai ficar medindo toda hora, né? Mas só para poder estar explorando essas ferramentas, né? Para poder estar conferindo 54, né? A área. Então, essas ferramentas de medida. Aqui também a gente pode estar fazendo um comentário, né? Um texto. Então, posso estar inserindo qualquer tipo de texto, por exemplo, teste. Então, já vai inserir o texto aqui. Posso inserir um desenho. Tem as ferramentas aqui de desenho. E posso também estar apagando, certo? O desenho aqui não é muito comum, só vou estar mostrando para vocês, né? Então selecionei a janelinha para apagar. Então o mais importante, as ferramentas de medida, para você estar conferindo o seu projeto, né? Até quando você vai juntar todos os projetos, você precisa conferir isso, tá? As ferramentas de medida. E aqui os comentários, né? Que você vai estar inserindo, né? No seu projeto. E aqui em View Comments, você vai ver todos os seus comentários que você já fez, certo? Então, cada comentário que você fizer vai estar aparecendo lá para o seu projetista, certo? Então, por hoje é só. Na próxima aula a gente vai estar trabalhando com outras ferramentas.